Salmo de número 73, denominado de Salmo de Asaf. Nós vamos fazer uma leitura da metade desse salmo e depois a outra metade a gente vai lendo no decorrer da nossa reflexão desta noite. Eu sei que você veio aqui porque você tem fé, porque este lugar é o lugar do povo da fé, os que se reúnem numa congregação é chamado de igreja. A gente chama um prédio de igreja só para identificar a denominação eclesiástica, porém a igreja não é o prédio, a igreja é o povo da fé, amém? Por isso que nós somos chamados de crentes, porque crente é aquele que crê. Mas temos que ser crente diferente do diabo, porque o diabo também crê. E para a gente fazer diferença entre eu, você e o diabo, nós e o diabo, nós temos que ser crentes e obedientes, porque obediente o diabo não é. Então você precisa ser um crente melhor do que o diabo, porque ele crê e crê tanto que estremece. É importante também levar em consideração que nós somos chamados de crentes porque nós cremos na Bíblia, cremos na existência de Deus, cremos que um dia vamos morar no céu, por isso que cantamos aqui que vamos morar lá. Nós cremos também que o Espírito Santo mora em nós cremos também no milagre, na cura, na restauração, na transformação do homem pecador. Nós cremos que Jesus vai voltar, de tal forma que cremos que os mortos ressuscitarão. Nós cremos naquilo que Jesus falou. Mas chega um momento em que a fé, ela parece morta, ela parece não existir. E quando a fé ela chega nesse ponto, as crises na nossa vida elas vão chegando uma a uma. Porque se você passa por uma crise no seu casamento, com a fé você enfrenta. Se você passa por uma crise financeira, com a fé você enfrenta. Se você passa por uma crise relacional no seu trabalho, até mesmo na convivência com a igreja, com a vizinhança, com a fé você enfrenta. Mas se você tiver crise na fé, o que é que você tem para poder enfrentar? Então o que é que nós vamos falar hoje? Sobre a crise da fé. Porque a vida cristã tem os seus altos e baixos. Tem hora que a gente está na roda gigante lá de cima, e tem hora que a roda gira e a gente está lá embaixo. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve andar em sabedoria e humildade, para não humilhar ninguém, rejeitar ninguém, porque um dia a gente ajuda, no outro dia a gente é ajudado. Quem está entendendo, diga amém. Então nós vamos falar hoje sobre fé. A fé que às vezes entra em crise, e aí parece que a vida não tem mais sentido, quando o tempero da vida, que é a fé, está totalmente inútil. Esse salmo de número 73, ele vai falar sobre um homem que viveu a vida toda uma vida de fé, mas teve um dia que ele procurou fé e não achou. Observe o que ele diz, abrindo o coração nesses salmos. Acompanhe, por favor. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. O motivo? Eu tinha inveja dos tolos, quando eu via a prosperidade dos ímpios, porque parece não ter aperto na sua morte. Eles estão firmes na sua força, não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso o orgulho os cerca como um colar, eles se vestem de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que um coração podia desejar. Eles são corrompidos, eles tratam maliciosamente de opressão, eles falam arrogantemente, e eles põem até as bocas deles contra o céu,
e a sua língua anda pela terra. Por isso o povo se volta para ele, como as águas enchem o seu copo e se espremem. E eles dizem: como o saberá Deus? Será que há conhecimento lá no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, prosperam pelo mundo, aumentam em riquezas. E o verso 13: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Até o 13, depois a gente segue até o final. Essa nossa reflexão de hoje vai ser uma mensagem expositiva do Salmo 73, levando em consideração a vida do nosso irmão, o profeta e levita Asaf. Eu sei que alguns irmãos, às vezes, quando fala a palavra profeta, imagina alguém do tipo perfeito, alguém que tem acesso a Deus direto e não tem falha nenhuma. Mas muito pelo contrário, a Bíblia, ela relata muitas falhas dos homens que seguiam a Deus e as mulheres que serviam a Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. De tal forma que a gente aprende que Deus não escolhe as pessoas pelo que elas são, Deus escolhe as pessoas pelo que Ele é. Ele é amoroso, bondoso e misericordioso, e cada escolha é fruto da sua misericórdia e graça, e não do mérito humano. Diga para quem está do seu lado: Ele te escolheu porque Ele é bom e não você. Não é você que é bom, é Ele que é bom. Mas Deus não vai escolher uma pessoa que não tenha fé, porque em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz que aqueles que se aproximam de Deus é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que vem a ser essa fé que atrapalhou tanto por um instante a vida de Asaf? A fé é uma convicção, é uma certeza. A fé é um dom de Deus. A Bíblia apresenta a fé como fruto da palavra de Deus, uma fé salvífica. João 17 diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se você está ouvindo a palavra de Deus hoje, o objetivo desta palavra é alimentar e desenvolver a tua fé. Amém? Fique atento nesta noite. A Bíblia também fala da fé como fruto do Espírito Santo. Uma vez crendo na palavra, uma vez se tornando morada do Espírito Santo, que é Deus, esse Espírito Santo gera em nós uma fé sobrenatural, para que a gente use essa fé como uma arma, como um escudo, para que a gente venha vencer em todas as batalhas dessa vida. Os três maiores inimigos do crente: o mundo, a carne e o diabo. Repete: o mundo, a carne e o diabo. A carne é a vontade pecaminosa do homem. O mundo é o sistema de coisa que está contaminado pelo pecado e que não serve para nós. Afasta-nos da presença de Deus. É as coisas, ou são as coisas mundanas. E o diabo, Satanás, que é o arqui-inimigo de Deus, acaba sendo por tabela inimigo também, meu e seu. Ou então a gente passa para o outro lado para ser amigo do mundo e se tornar inimigo de Deus. Aí é prejuízo. Então, se essa fé, que é fruto do Espírito, ela gera em nós essa vontade de obedecer, a fé que é fruto da palavra gera em nós a salvação em santificação. Então nós precisamos desta fé originada da palavra para a salvação, e nós precisamos desta fé originada do Espírito Santo como arma para a obediência, de tal forma que esta fé também é um dom do Espírito, de acordo com
Coríntios capítulo 12, e essa mesma fé, ela gera em nós milagres, prodígios e maravilhas. Nós lemos a Bíblia e ficamos maravilhados com tantas coisas extraordinárias que os heróis da fé produziram em nome de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Ao longo da história da igreja, muitos homens e mulheres também foram instrumentos de fé. E eu e você, todos nós, podemos, através dessa fé, ser instrumento de milagres, de maravilhas e de prodígios ainda hoje. Quem crê que Deus ainda faz milagre hoje? Você crê? Eu creio também assim. Mas isso depende também da fé. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é importante que você faça uma análise, pelo menos agora no início do ano, o que é que você quer preservar ao longo de 2023, porque algumas coisas se perderam em 2022, mas se você ainda tem fé, você não perdeu nada, porque através da fé você pode reconquistar tudo que se perdeu, porque é a fé que te leva para frente a conquistar, a sonhar e assim sucessivamente. A Bíblia também fala da fé como um escudo na armadura que Deus deixou para cada soldado. A Bíblia diz que a fé é proteção, é escudo. Então a Bíblia fala de fé de Gênesis a Apocalipse, e cada pessoa que aparece manifestando uma fé para se relacionar com Deus. Ninguém se relaciona com Deus sem fé. Criança tem fé, o jovem tem fé. Você, meu irmão, você, minha irmã, nasceu naturalmente para crer. Não existe uma pessoa criada para ser ateu. O ateu, ele desiste de crer, ele desaprende a crer, ele escolhe não crer, porque ele tem a natureza divina nele, projetada para a fé, só que ele coloca a fé em si mesmo, a fé nas coisas materiais, se torna materialista ao invés de se tornar espiritualista ou espiritual. Mas Deus não criou ninguém ateu, de tal forma que Deus projetou o homem para se relacionar com Ele e se relacionar através da fé. E dentre os homens que nós conhecemos na Bíblia, tem aquele que Deus chamou e ele foi chamado de pai da fé. Qual é o nome dele? Abraão. Ur dos Caldeus, cidadezinha pequena. Os caldeus ali na Caldeia se tornou depois a Babilônia. Eram idólatras, faziam imagem de escultura, adoravam ídolos, deuses feitos pelas mãos dos homens. A família de Abraão era fabricante de ídolos, mas Deus foi lá e disse: Abraão, sai da tua parentela, do meio dos teus, toma a tua mulher e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E ele, sem saber onde era o lugar, crendo que Deus estava o chamando para algo específico, abraçou a fé, mirou na fé e foi. A gente vai estudar geografia e arqueologia bíblica e a gente encontra a trajetória que Abraão fez de Ur dos Caldeus até as margens do Nilo no Egito, depois chegando em Canaã, aonde Deus falou com ele dizendo: esta terra eu te darei a ti e a tua descendência, quando ele nem filho tinha e já era avançado em idade. Este é o homem de fé que teve um filho chamado Isaac, que teve um filho chamado Jacó, e estes patriarcas foram os patriarcas da fé, de tal forma que o Deus da Bíblia, ele é chamado de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Desse Jacó, que recebeu o nome depois de Israel, o povo agora de Deus, que era chamado de Hebreus, passou a se chamar de o povo de Israel. E esse Israel teve 12 filhos, e esses 12 filhos geraram outros filhos, que se tornaram 12 tribos, e até hoje permanece lá no Oriente Médio os irmãos
da fé, filhos de Abraão, filhos da promessa feita àquele que nem filho ainda tinha. Só que o que é curioso é que desses 12 filhos de Jacó, de Israel, tinha um chamado Levi. E é justamente a tribo de Levi que Deus escolhe para que os sacerdotes e levitas sirvam a Deus no templo. Olha a viagem que eu fiz para falar de Levi e para depois falar de Asaf. De Abraão veio Isaac, veio Jacó, de Jacó veio Levi, e de Levi nós vamos encontrar 3 filhos, o Gerson, o Coate e o Merali. Desses 3 filhos, o Gerson, ele foi bisavô de Asaf. O Gerson, ele gerou Simei, o Simei gerou Berequias, e Berequias gerou Asaf. Você vai observar que Asaf vem de uma linhagem especial na Bíblia. Asaf, ele era da tribo mais especial, junto com a tribo de Judá. Ele era da tribo de Levi, da linhagem sacerdotal. Ele não era só da linhagem sacerdotal, ele era profeta, músico, regente do coro do templo, escolhido pelo maior rei de Israel, o rei Davi, que eu falei aqui o mês passado. Por que eu estou falando dessa estrutura histórica do rei Asaf, ou melhor dizendo, do profeta Asaf? Porque Deus escolheu esse homem de uma forma especial para ser exemplo de fé e de adoração, para ser instrumento de Deus para ensinar a adorar, a servir, para ser um modelo na sua geração. Ele se destacou tanto que ele e seus irmãos Davi colocou para ser guardião da arca da aliança, que representava a presença de Deus no tabernáculo e no templo. Era uma pessoa especial, era um homem que tinha que explodir em fé, em santidade, em obediência a Deus. Mas de repente o seu olhar se volta para a vida do ímpio e ele deseja ser igual ao ímpio, e aí começou o inferno na vida dele. Asaf quer dizer coletor, ajuntador. Algumas traduções também trazem a ideia de cobrador. Um homem que já juntou muitas pessoas para adorar a Deus, um homem que já ministrou o coração de muita gente através da música, um homem que já cobrou santidade do povo para que haja uma adoração sincera, verdadeira e pura. Esse homem agora se vê em um lugar crítico, em uma situação crítica, e chega a dizer: em vão purifiquei o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Eu estou perdendo o meu tempo servindo a Deus. O que é que levou Asaf, um profeta da linhagem sacerdotal, ministro de Deus, entregar tudo assim e dizer: servir a Deus não vale a pena? A crise da fé. Chega um momento em que uma pessoa diz: não vale a pena mais ir na igreja, não vale a pena mais orar, não vale a pena mais ler a Bíblia, não vale a pena mais adorar a Deus. Tudo que está relacionado à fé, essa pessoa diz: não vale a pena, e abandona e vai, e começa a odiar crente, até que se aproximar para tentar ajudar, essa pessoa reverte um ódio que não tem explicação. Quem aqui conhece alguém que se afastou do evangelho e agora odeia a igreja, odeia crente? Quem aqui conhece? Eu conheço muita gente assim. Eu conheço um monte. Teve um tempo desse que disse assim para mim: olha, eu tenho ódio de crente, mas de você eu ainda gosto. Quanto mais se toca no assunto Deus, Bíblia, igreja, mais esse tipo de gente que está na crise da fé se revolta. Eles se denominam ateu para dizer: não fale de Deus perto de mim. São pessoas mal resolvidas,
com relação àquilo que pediu a Deus e Deus não fez, como se o servo pudesse dizer ao Senhor o que o Senhor tem que fazer. O nosso irmãozinho Asaf, ele começa o seu salmo dizendo que Deus é bom, mas ele destaca um grupo de pessoas chamado de puros de coração. E ele vai falar que a maldade do coração não está totalmente ligado às impurezas sexuais, à malícia sexual, mas existem outras coisas que tornam o nosso coração sujo. E dependendo aquilo que mexe com a gente no dia a dia, aquilo que incomoda a gente no dia a dia, é que vai dizer se o nosso coração está bem ou não, se está doente ou não. E não é o cardiologista que vai olhar com os aparelhos, sei lá, eletrocardiograma, ecocardiograma e qualquer grama desse aí. É o Espírito Santo de Deus que nos sonda, e o salmista ele vai dizer: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Deus está todo dia olhando para dentro de nós, embora pareça estranho, mas todo o nosso coração, toda a nossa alma é como uma lâmpada diante de Deus, e Ele está olhando para cada um, sondando o nosso coração. Como uma sonda, Ele entra dentro de nós e sabe tudo o que se passa dentro de nós, o que nos aflige, o que nos causa medo, insegurança. Quando a fé da gente não alcança, Ele vai lá e injeta mais fé para que a gente consiga continuar firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Não importa o que esteja acontecendo com você, mas Ele é bom. Diga: Deus é bom o tempo todo. Mas eu não estou conseguindo andar, mas Ele é bom. Eu não estou conseguindo cantar, mas Ele é bom. Eu não estou conseguindo emprego, mas Ele é bom. Eu não consegui ainda a cura, mas Ele é bom. Olha, às vezes eu fico triste, desanimado, mas Ele é bom. Independente do que esteja acontecendo com você, Ele é bom. Mas os limpos de coração percebem isso com mais facilidade, porque o coração está sensível ao que Deus é, independente do que Ele faz. E Asaf por um momento achou que Deus era ruim, que Deus não prestava e que não valia a pena servir. O versículo 2, ele agora volta-se para si. Esse Deus é bom, mas eu quase que os meus pés se desviam, quase que eu escorrego nos meus passos. Quando a gente olha esse versículo 2 e não lê o contexto, a gente não entende o que é que ele está dizendo. Mas a partir do 3 ele vai dizer o que estava acontecendo com o coração dele, com a fé dele, com a forma como ele estava lidando com a vida dos outros. E o crente, ele começa a se perder quando ele deixa de olhar para Deus e para si e começa a olhar para a vida do outro. Ele diz: quanto a mim, os meus pés, os meus passos quase se desviam, quase que eu caio. O que é que está levando esse profeta, autor de vários salmos, escritor de vários salmos proféticos, o homem da linhagem sacerdotal, da linhagem patriarcal, um modelo na adoração, um ministro, líder de todo o coro da adoração do reinado de Davi e contemporâneo de Davi, este homem, ele disse no versículo 13: eu tinha inveja dos ímpios. O que é que o ímpio tem para oferecer a um crente? O que é que a vida de um ímpio tem para causar inveja num crente? Mas ele, quando olhava para a vida do ímpio, ele só via saúde e prosperidade e coisa boa, ele não via nada ruim.
Primeiro a inveja entrou, depois a visão começou a ficar distorcida. E o que é a inveja? A inveja é diferente do sonho e do desejo. Se você tem desejo de algo, não é um problema. Se você sonha em ter algo, não é um problema. Eu vou brincar aqui com vocês. Nós temos aqui 2 meninos bonitos, não é? Temos mais 2 ali mais bonitos ainda. Mas dos 4, o que mais supera em cabelo é o que cantou aqui com a gente, que ele tem cabelo sobrando. Aí eu não tenho essa sobra toda. Aí eu olho para esse homem bonito e digo assim: Senhor, por que que ele tem e eu não tenho? Por que que para ele sobrou e para mim faltou? Aí, se é um sonho, eu vou orar a Deus, independente da vida dele. Eu tenho a minha e digo: Jesus, me dê. Olha, o Senhor não fez com ele, porque não faz comigo? Isso é inveja? Não é inveja, por incrível que pareça. Agora, se eu olho para ele e tenho ódio dele porque ele tem o que eu não tenho, isso é inveja. Eu desejo que o cabelo dele caia, para que ele não tenha a felicidade que eu não tenho. Isso é inveja. Eu estou brincando, meu irmão. Eu estou falando de cabelo para brincar aqui com os irmãos, mas poderia ser qualquer outra coisa. Tem gente que olha para o casamento do outro e fica desejando mal, porque o outro é feliz e ele não é. Olha para o emprego do outro, olha para o corpo do outro, olha para a saúde do outro e se incomoda com a felicidade do outro. Asaf estava incomodado com a vida dos ímpios. O coração dele azedou. Ele tinha tudo o que ele queria, mas o que Deus tinha dado a ele não estava mais satisfazendo. Tome cuidado com isso. Se você vai medir a sua vida pelo que você tem, você vai se perder, porque no céu não é para quem tem, é para quem é. Deus não trabalha o ter, Deus trabalha o ser. A Bíblia nos chama não para ter uma crença, mas para ser crente. Então é algo que faz parte do ser. Esse irmãozinho que deixou a inveja tomar conta ao ponto de se incomodar com a vida dos outros que não servia a Deus, a mente dele agora começa a se distorcer, começa a se perturbar. Tem crente perturbado? Existe, mas não é Deus que perturba ele. São as coisas que se passam na mente dele que perturbam ele. Olha o que o irmãozinho Asaf vai dizer dos ímpios. Verso 4: não há aperto na sua morte, e eles estão sempre firmes na força. Não se assem em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os demais homens. Ô Asaf, quer dizer que a morte do ímpio é uma morte tranquila? Está maluco, Asaf? Está dizendo que ele não passa por aperto? Está dizendo que ele não vive trabalhando feito um condenado e quando junta morre e deixa para os outros? Está achando que o ímpio não é assim? Quem foi que lhe disse que o ímpio só vive em flores? Quem é que vive afundado em medicamento, de hospital em hospital, de religião em religião, procurando mandiga, feitiço, macumbaria para poder resolver sua situação? O ímpio. Quem é ímpio aí? Levanta a mão. Ninguém. Graças a Deus. Aqui só tem crente, né? Rapaz, graças a Deus. Quem é crente aí? Dá um sinalzinho só para eu saber quem é. Graças a Deus. Que maravilha. Você não é não, irmão? Ele não levantou a mão não. Estou brincando, viu? Eu sei que é. O ímpio é aquele que é perverso e faz perversidade com prazer. Ele tem prazer em fazer maldade.
Ele faz a maldade descarada, filme e mostra dizendo: fui eu. É o ímpio. Ele tem um outro apelido, o ímpio, é o nécio, que quer dizer o tolo. Tiririca chamaria ele de abestardo. Esse abestardo, tolo, nécio, ele é o ímpio. O versículo 6 diz que a soberba o cerca como um colar e a violência como se fosse um adorno. O ímpio vive uma vida de soberba, quer dizer orgulho, prepotência. Olha para todo mundo de cima para baixo. Você fala com ele de que o que é que você tem para me servir? É o ímpio. Ele é orgulhoso. O negócio dele é ameaçar, é partir para a violência. Não quer saber se está certo ou se está errado. Ele quer agredir. O seu vocabulário é agressivo, é o ímpio. Mas o irmãozinho Asaf tinha inveja desse tipo de gente. O que é que estava acontecendo com Asaf? Que ele olha para a vida do ímpio e diz: a minha não é tão boa quanto a dele, eu estou perdendo meu tempo servindo a Deus, eu tenho que ser ímpio. Que tipo de crente é esse? Que tipo de fé é essa? O versículo 7 ele diz: os olhos deles estão inchados de gordura. Ele está querendo dizer que eles são gananciosos. Olho grande. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Que é possível ter um ímpio muito rico, muito rico, muito rico? Sim. Mas tem muito ímpio pobre. Pobre, pobre, pobre. Mas o ímpio mais pobre que existe é aquele que só tem dinheiro e nada mais. É o pior que existe. Porque você olha para o rosto dele, não tem um sorriso. Vai dentro da casa dele, não tem saúde nem paz. Ele nem tem amor e nem é amado. Ele só tem dinheiro. É o mais pobre que existe, porque só tem dinheiro. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga: eita. O verso 8, o texto diz: são corrompidos, tratam maliciosamente da opressão, falam arrogantemente, põem a sua boca contra o céu, a sua língua percorre a terra, o povo se volta para ele e enche o seu copo, e eles dizem assim: será que Deus está sabendo? Será que Deus tem conhecimento disso? Aí o 12, ele encerra esse raciocínio que começa no 4, e ele diz: eis que estes são os ímpios, prosperam no mundo, estão sempre aumentando em riqueza. Olha o pensamento do irmão Asaf, quando a inveja contaminou a sua fé, contaminou a sua alma, contaminou o seu coração. Eu não sei se você olha para o cabelo de alguém e diz: eu queria ter um cabelo daquele. Eu não sei se você olha para a vida de alguém que tem tantas amizades e diz: eu queria ser assim. Mas você está perdendo o seu tempo quando você olha para o outro e deixa de olhar para o que há de bom em você. É muito importante entender que Deus faz cada um individualmente especial, insubstituível, e cada um com sua beleza, com sua história, com seu propósito e sua missão nesta vida. Se encontre na vida e se encontre em Deus, e você não vai invejar ninguém, você vai estar muito bem resolvido, muito bem resolvido. Ah, eu queria ser mais branquinho, eu queria ser mais alto, eu queria ser mais cabeludo, eu queria ser mais preto, eu queria ser mais largo, mais estreito, queria, passa a vida toda querendo e não acorda para Jesus, e vai fazer o que tem que ser feito. É uma crise de identidade, é uma crise existencial, mas a pior que existe é a crise da fé. O versículo 13 chega ao auge
da crise da fé, que é a blasfêmia. Eu não sei se você já murmurou, mas murmuração às vezes se torna em blasfêmia. O verso 13 ele diz assim: na verdade, foi em vão que eu purifiquei o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. 14: pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse assim, eis que eu federia a geração dos teus filhos. Quando eu pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. O que é que ele está dizendo? Eu não consigo entender porque eu estou tão aflito e eu vejo o ímpio rindo. Porque é que eu moro vizinho a uma turma de catimbozeiro, eu moro de aluguel, não tenho nem uma bicicleta, e eles têm 2, 3 carros, 3, 4 casas, e vivem em festa, e eu aqui vivo em aflição, esperando de Deus uma grande vitória. Aí fica comparando as coisas materiais e esquece que Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eles podem ter muros, animais em volta, cercado elétrico para se proteger, mas nós temos o Espírito Santo morando em nós, anjos acampados, nós temos a armadura de Deus, a oração e a fé para combater. Acorde para Jesus. Eu tenho sido afligido com isso, castigado cada manhã com isso. Se eu falar com alguém sobre isso, vão até se ofender. O que se passa na minha mente é difícil, é doloroso. Eu prefiro nem conversar com ninguém, porque eu sei que ninguém vai me entender. Era o que estava acontecendo com o irmãozinho Asaf. Ele era profeta da linhagem sacerdotal, blasfemou ao ponto de dizer que servir a Deus não vale a pena. Ele era profeta, ele era da linhagem sacerdotal, ele era da linhagem patriarcal, um homem ungido de Deus, esse era Asaf, escritor, profeta, sacerdote da tribo de Levi, homem de Deus, mas abriu a boca para poder dizer: não vale a pena servir a Deus. Mas só que ele não deixou de exercer sua função. Ele estava vivendo uma vida de incredulidade e adorando. Ele estava vivendo uma vida numa crise terrível e ainda sacrificando a Deus. Ele estava vivendo uma vida sem fé no meio do povo de fé. Ele estava desviado dentro da igreja. Quem está entendendo, diga: eita! Desviado no tempo. Mas ele disse que teve um dia que mudou, porque ele estava indo ao santuário, ele estava indo o tempo, mas teve um dia que Deus falou com ele. E quem sabe o teu dia não será hoje, que Deus vai falar e tirar você dessa crise existencial, dessa crise de identidade, desse coração azedo, dessa alma escura, dessa fé apagada, e te levante e coloque sobre os teus pés para andar firme com Jesus. Quem sabe não seja o dia de hoje. O verso 17 ele diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi. Oh, coisa linda! Porque é importante você chegar aqui e ficar atento, porque tem coisas que você precisa entender. Eu lembro que eu fui numa igreja e o pregador rodava mais do que pregava, e rodava, e rodava, e rodava. Aí, meu Deus, que ciranda é essa? Eu entrei no lugar errado, mas rodou, o pregador rodou muito, rodou, e girava, e girava, e girava. Eu disse: hoje não é culto não, hoje deve ser alguma coisa diferente, que eu não estou sabendo.
E depois começava a pular, e depois começava a chiar. E ele gritava: receba, 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 receba. Eu disse: rapaz, ninguém vai fazer fila para receber, não. É só receba, receba, receba e tal. E no final das contas, o pessoal sai dizendo aleluia, glória a Deus. E se você parar para perguntar, você está dizendo isso por quê? Eu disse: não sei. Eu estou sentindo uma coisa aqui. Mas você aprendeu alguma coisa com que aquele pregador falou ali? Aprendi a chiar, rodar e dizer receba. Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem lugar que não alimenta. Tem lugar que você entra, é um aprisco de ovelhas, mas não tem o pasto para alimentar. E você passa a semana todinha vazio, sem ter arma, sem ter força para poder lidar com as tentações, provocações que o mundo nos cerca e atrevidamente nos provoca. Eu já falhei muito e sei que você também. Às vezes a falta de vigilância, a falta de intimidade com Deus, a falta de compreensão de algumas coisas, nos deixa preso a alguma coisa que nos incomoda tanto. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E foi o que aconteceu com Asaf. Até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Deles quem? Dos ímpios. No lugar de ímpio aqui, coloque alma cebosa. O ímpio é alma cebosa. Tem alma cebosa na televisão? Tem. Tem na internet? Tem. Tem no TikTok? Tem. Tem no TokTik? Nos outros tudinho. No Instagram, Facebook, essas coisas todas. Tem alma cebosa em todo canto, no meio da rua, na feira, na escola, academia, no trabalho. Tem alma cebosa em todo canto. Você não vai fugir dessas pessoas, porque você precisa ser luz, exemplo na vida deles, para ganhá-los para Jesus. Mas tem coisas que eles fazem que nós não devemos compactuar, participar, e aí quando a água baldear, você diz: estou fora dessa água, não beberei, para poder você manter a sua alma saudável, porque eles têm prazer na impiedade. Eles fazem a sujeira no sábado e no domingo para contar na segunda. Tu não sabe onde eu fui, tu não sabe quanto eu beijei, quantos eu levei para a cama e etc. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo, tomei um tubo, 2 e 3, fumei tantas coisas, olha, eu matei, olha, eu pintei, bordei, e eu estou aqui para contar a história. Eu sou ímpio, que prazer. Mas o fim deles está determinado. Só que o irmãozinho Asaf estava olhando para a casa, o carro, o dinheiro que se esbanjava na bebedeira, estava olhando para a pinta de orgulhoso e de rico, mas não sabia o caminho escorregadio e o abismo que tinha na frente no estilo de vida desse tipo de gente. Tome cuidado, porque o fim das coisas aponta para a história toda. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final é caminho de morte. Tome cuidado com aqueles que acham que estão se dando bem, porque nem tudo que dá certo é certo, e a gente só sabe no final. O verso 18: os olhos dele se abrem, o coração dele é curado, a fé estabelecida. Ele diz: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Eles caem na desolação, como no momento, ficam totalmente consumidos de terror. O versículo 21 ele diz: o meu coração se azedou e eu sentia picada nos meus rins. Você tem noção de que essa pessoa entrou numa depressão, numa crise de rins terrível, só porque ele estava com inveja dos ímpios? Se procurasse um médico, tomasse medicamento, não resolvia.
O que estava faltando para ele era abrir a mente para entender que o que ele tem é o bastante, porque foi Deus que deu. Ele não foi lá na balança da injustiça e no caminho tortuoso para poder adquirir riquezas profanas. O versículo 22 diz: assim me embruteci e eu nada sabia, eu fiquei como um animal perante ti. Já imaginou você sair desse nível que você está, descer tanto no seu raciocínio, na sua fé, que as pessoas vão estar lhe chamando de burro, literalmente? Você surtou, você está fazendo loucura, isso não tem nada a ver com a tua vida. Acorda. E você afundando na loucura como se fosse um animal irracional. Eu conheço gente que andou comigo na fé, do meu lado. Eu tinha essa pessoa como espelho, como exemplo para a minha vida. Em um certo momento eu vi na sarjeta, arruinado, que se fosse olhar um urubu, um porco e um cachorro na rua, estava melhor do que ele. Desceu a tal ponto de não entender nem o sentido da vida dele. Era como um animal perante todos. Aí ele fala agora de um outro momento, estágio da sua vida. O Asaf, ele vai dizer no versículo 23: porém, todavia, agora sim, eu estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste com a tua mão direita, me guiarás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Senhor, a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há nada que eu queira mais além de ti. A minha carne e o meu coração pode até apodrecer, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha porção para sempre. Ele acordou em tempo. Ele agora percebe que servir a Deus vale a pena. Não é o que o ímpio tem que faz sentido para a vida, é o que Asaf tem que faz sentido para a vida. Ele tem fé, intimidade com Deus, um ministério com Deus, uma missão de Deus. Ele é instrumento de transformação na vida daqueles que ele ministrava no tempo. E Deus agora passa a ser a fortaleza do seu coração e a porção especial da sua vida para sempre. O 27 ele vai dizer: pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. De verdade, seja sincero. Eu posso perguntar? Posso mesmo? Está autorizado. Não vai dizer ao pastor Oliveira, nem a missionária Sandra, que eu perguntei isso. Na escola bíblica, o mês que vem eu vou estar aqui. Eu vou seguir, nem deixa eu entrar com essa pergunta que eu vou. Helder, eu posso perguntar, Helder? O presbítero autorizou. Ele não quis se envolver, não. Botou, não é? Eu vou perguntar. Me ajude, Jesus, que eu vou perguntar. Quem aqui já sentiu vontade de se desviar, abandonar a fé, a caminhada? Levanta a mão. Levanta a mão. Fica de pé, quem já sentiu vontade. Fica de pé. Fica de pé, por gentileza, por bondade. Olha, sentiu vontade, mas vontade dá e passa. Amém? Os irmãos estão aqui, vamos aplaudir esses irmãos, vamos aplaudir, estão aqui. Eu já senti vontade de brigar com Deus. Se eu soubesse o endereço da casa dele, eu chutava a porta e jogava pedra no telhado. Eu já vivi a vida revoltado, dando burro no céu, revoltado assim, ó. Já arranquei os cabelos de revolta. Mas não existe, já estudei todas as religiões do mundo. Todas, estudei todas.
Já li centenas e centenas de livros e filosofias de vida e tal, mas nunca encontrei uma proposta maravilhosa de vida aqui e depois daqui do que aqui Jesus apresenta. A melhor coisa do mundo é ser crente e viver para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico tão triste quando um irmão, uma irmã diz assim: eu criei meu filho, minha filha na igreja, 13 anos, 14 anos, 15 anos, começou a, botar uns ferros na sobrancelha, no nariz, na boca, e começou a fazer uns negócios, mudar a cor de tudo, tamanho de tudo, e começou a se revoltar como um filho pródigo. Disse: eu não quero mais Jesus não, eu quero esse mundão. Eu fico tão triste em saber disso, mas deixa acontecer. O filho pródigo, quando ele se foi, ele saiu exigindo: me dê a metade da minha herança que eu quero gastar. Esbanjou, gastou. Quando percebeu que não tinha mais, disse: agora eu vou ter que trabalhar, vou ter que pagar o preço. O que tinha disponível para ele foi cuidar de porcos. Esperava 30 dias para poder receber a diária, porque ele trabalhava durante o dia. Tinha vezes que ele estava com tanta fome que ele tentava comer até a lavagem que os porcos comiam, ao ponto de se ajoelhar e dizer assim: rapaz, os trabalhadores do meu pai têm comida manhã, tarde e noite, e eu sou filho dele, estou vivendo aqui nesse estado miserável de podridão, nessa imundície, e meu irmão está lá desfrutando do bom e do melhor na casa do meu pai, e eu aqui a perecer de fome. Eu vou me levantar, eu vou sair desse meu pecado, e eu vou chegar diante do meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho, eu não vou exigir mais nada, me trate pelo menos como um dos teus empregados. O pai de amor, louvado seja Deus, o pai de misericórdia, disse: meu filho voltou, vamos fazer uma festa para esse meu filho que estava morto, não tinha mais fé, não tinha mais esperança, não tinha mais sentido na sua vida, e agora ele volta para a casa do pai. Vamos festejar. Da mesma forma, a alegria no céu, quando você que vivia numa vida firme, constante e abundante, cai e depois se levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Calçados novos, roupas novas, uma aliança no dedo, uma herança renovada, uma vida renovada por um Deus de amor e misericórdia que te espera. Aleluia. Não importa quantas vezes você caia, o que vale a pena é que temos um Deus de mão estendida para nos levantar e nos abraçar. Louvado seja o seu nome. O versículo 28 encerra dizendo: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança está no Senhor para anunciar todas as suas maravilhas. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você. Cuidado com a inveja, cuidado com a visão distorcida da realidade. Nem tudo que você está vendo e entendendo é para ser assim. Cuidado com o que você fala, murmuração, blasfêmia, Deus está vendo. Tome cuidado com isso. E que Deus te ajude a crer. Crer num Deus que é bom o tempo todo. Crer que Deus tudo vê. Crer que Deus fará justiça na terra e na tua vida. Crer que Deus cuida de todos os que são seus. Crer que a vida com Deus é melhor do que sem Deus. Creia nisso. Eu não sei se para você é comum, mas eu queria lhe convidar aqui na frente. Se você percebe que algo na sua fé está mal resolvido e você gostaria de uma oração,
específica. Se você ficar aí, eu vou orar do mesmo jeito, mas se você vir para cá, você está se desafiando a mudar. Você está se provocando a mudar. Eu quero orar por você, você vindo aqui. Você quer uma fé mais explosiva, uma fé mais viva, ativa, uma fé mais triunfante. Se você quer isso na sua vida, venha para cá, eu quero orar por você. Não se preocupe com o que vão pensar, com o que vão dizer. O que você sabe, só você sabe o que você está passando. Se você quiser levantar a mão, você levanta. Se quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Mas humildemente eu quero te convidar a vir aqui, porque eu quero orar com você e por você. E toda a igreja, junto, nós vamos unir nossa fé e nós vamos interceder uns pelos outros, pedindo que Deus fortaleça o nosso coração, o nosso ânimo. E nós depois vamos cantar com o nosso irmão mais uma vez aquele hino do Marco Antônio, o penúltimo que você cantou aqui. E nós vamos estar aqui celebrando a renovação da fé, a renovação da vida. Se você quer ver esses irmãos mais fortes, mais firmes na fé, estenda a sua mão agora e vamos usar uma ministração sacerdotal para que o Senhor abençoe, guarde, levante, fortaleça esses irmãos, essas irmãs, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor conhece o coração, a aflição, a tribulação, a perseguição que cada irmão tem passado. Senhor, quantas vezes eu estive ajoelhado, te pedindo força, ajuda, e o Senhor na mesma hora me levantou e me renovou. Senhor, que haja essa renovação, essa restauração, que o Senhor levante o caído do monturo, que o Senhor ajude a consertar as ataduras, os joelhos desconjuntados, as mãos cansadas, que o Senhor levante a cabeça daquele que está abatido, triste, que o Senhor traga a renovação do coração, a renovação da fé, uma fé fervorosa, atuante, triunfante, poderosa, viva e ativa para a glória do Teu nome. Que haja prosperidade, renovação espiritual, alegria do Espírito Santo. Eu te oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Os irmãos podem sentar.